Café Corporativo dessa semana fala a respeito da mudança da cultura empresarial. E quem vem falar conosco aqui é aquela pessoa que trabalha comigo no dia a dia, o Kleber Ramalho. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o Kleber Ramalho, ele que está praticamente todos os dias em contato comigo, trabalhamos juntos e hoje novamente aqui no Café Corporativo, né, Kleber? Que delícia vir aqui compartilhar o que a gente conversa no dia a dia para o espectador do canal 25, do Café Corporativo, porque a gente trabalha no dia a dia conversando, constituindo ideias sobre mudança cultural e eu acho, e como a gente conversa, eu acho muito rico a gente vir compartilhar na tela do Café Corporativo. Muito bom. O Kleber, que foi o entrevistado número 4 do Café Corporativo lá em 2017, veio falar sobre vendas. E depois disso já voltou algumas vezes aqui para o canal 25, mas hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente, né, Kleber? Tá. Hoje a ideia não é tanto entrevistar o Kleber, mas sim a gente trazer aqui para o nosso telespectador aquilo que a gente faz no dia a dia quando nós trabalhamos juntos, que é a mudança da cultura empresarial. E até recentemente a gente fez uma brincadeira aí no Instagram falando a respeito dos fantasmas da cultura empresarial, porque existem muitos fantasmas, né? Existem muitos fatores, às vezes, que estão escondidos, mas que impedem uma empresa de performar, porque ela tem uma cultura e essa cultura fica segurando a empresa no mesmo lugar, ainda que o mundo tenha mudado. Faz sentido isso que eu estou falando? Muito, Guina. É assim, olha, a minha leitura é que nunca foi tão evidente a importância da cultura empresarial na produção de resultados. Por quê? Porque agora a gente sofre um choque geracional dentro das empresas. Uhum. Então aquilo que era comum, quando você fala em cultura, são pessoas que têm uma mesma direção, uma certa similaridade, não sei nem se é essa palavra, na tomada de decisão. Só que agora, com esse choque geracional, está muito evidente que se a empresa, se o empresário, se o gestor não assume protagonismo no desenvolvimento da cultura organizacional, a empresa vira uma dispersão de energia, de pensamento, tomada de decisão, e cada um fazendo aquilo que acha certo, sempre com boa intenção, mas não produz resultado. Sim. Então, eu imagino que agora falar sobre cultura organizacional é falar para o empresário, para o gestor, que para ele assumir protagonismo na produção de resultado, ele precisa olhar para as pessoas e direcionar as pessoas através da cultura. Não dá mais para negligenciar ou ser mau exemplo. Sim. Não existe mais, como é que é? Faça o que eu mando, obedece quem tem juízo. Faça o que eu mando, como que é? Faça o que eu mando, não faço o que eu faço. Exatamente. Faz o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso, e obedece quem tem juízo. Isso. Cara, isso já não funciona mais, porque essa outra geração está vindo, tipo, não está nem aí para autoridade de patente. Sim. É mais uma autoridade de propósito, uma autoridade de exemplo. Então, o gestor, obrigatoriamente, ele precisa envolver as pessoas através da cultura. E o que eu percebo também, e aí falando para o nosso telespectador, é que anteriormente, vamos dizer aí há 30, 40 anos atrás, as empresas elas tinham um corpo executivo que permanecia na empresa por muito tempo. E aquelas pessoas elas já iam se entendendo. Hoje existe uma troca maior de colaboradores e também de líderes. Quer dizer, aquilo que no passado uma empresa permanecia 10, 20 anos com o mesmo corpo de liderança, hoje já não acontece mais. Hoje as pessoas trabalham 3, 4 anos numa empresa, saem, mudam, e vai entrando gente de outra geração, entra o mais jovem, esse mais jovem vem com ideias novas. A verdade é que
a administração, ela vem mudando muito rápido, porque também a tecnologia vem surgindo, e conforme surge tecnologia, as empresas assumem essa tecnologia. Eu acho que tem duas coisas que atrapalham bastante uma empresa, Kleber. Uma delas é não ter uma cultura empresarial bem definida, tá? Porque cada um faz do seu jeito e é um time que vários craques jogam sem ter uma estratégia, uma técnica, um toque de bola. E a segunda coisa é você ter uma cultura empresarial extremamente rígida e atrasada. A cultura, ela existe invariavelmente. A questão é quando o dono, o gestor, a gente fala o dono quando é empresa de médio para pequeno porte, e as empresas de grande porte, ou no caso o gestor, é quando ele é influente na cultura ou não. Porque ela vai existir. Não é nem, não existe a cultura. Existe. O que você quer dizer é que onde a liderança não entra, entra um poder paralelo. Entra um poder paralelo da cultura vigente, definida sobre quem é que influencia. Tem uma metodologia muito antiga que diz o seguinte, a sua empresa, você tem 5% dos seus colaboradores que vão fazer o que é certo, independente do líder, ou seja, ele já vai fazer o que é certo e ele não precisa de liderança. Você tem 10% da sua equipe que é poda. Ou seja, esse cara, ele vai remar contra. Tá? Poda, como cabelo, unha. Tem que podar. Tem que podar, ou porque mau comportamento, ou porque acabou o ciclo dele no negócio, etc. e tal. Nesse universo, você tem 85% da sua organização esperando uma direção. E essa direção vem através da cultura e da liderança para que as pessoas tenham autonomia. Sim. Beleza? Ótimo. Então, você tem essa questão, quando você falou, de a mudança está acontecendo no quadro executivo. Primeiro, porque existe um universo de mais possibilidades. Segundo, o mundo está mudando muito rápido, cara. Muito rápido, mudança de comportamento, mudança no mercado, mudança de demanda, mudança de tecnologia. Não dá para a empresa definir uma direção ou seguir uma direção que ela definiu há 15 anos atrás. 15 anos atrás era outro mundo. Até porque... 5 anos atrás era outro mundo. Sim. E até porque se você não mudar, o teu concorrente vai mudar. E ele vai atrair o seu consumidor. E, consequentemente, você vai perdendo essa fatia de mercado que vai lhe fazer falta lá na frente. Mas claro que vai. Mas é claro que vai. Cada dia mais a gente percebe empresas tradicionais na minha cidade, na sua cidade, na cidade de todos que nos assistem, quebrando. Ah, fechou, nossa, que pecado que fechou tal empresa. A gente fala ou não fala isso? Comércio tradicional da cidade, tinha 40 anos, 50 anos, fechou, que pena. Tá, qual foi a última vez que você foi lá? Você que disse, que pena, qual foi a última vez que você consumiu lá? Ah, eu não. Pois é, nem você e nem outras pessoas. Por quê? Porque já não tem mais a ver contigo. Porque na maioria das vezes foram comércios que não evoluíram. Sim. Então, quer dizer, a gente precisa evoluir e isso tem a ver com liderança. Não tenha dúvida. E esse é o ponto, Aguinaldo. Desenvolvimento de liderança. É um tema, quando a gente vem para o nosso universo de treinamentos, de orientação, de consultoria, o tema liderança é um tema batido. Todos os líderes acham que já viram de tudo. E eles acham que são muito bons. E talvez até seja. Entendeu? Só que, na prática, cada vez mais a liderança vem exigindo mais da figura, do líder em si. Cada vez mais a liderança, o envolvimento da liderança na cultura tem exigido mais. E aquilo que você fazia lá atrás já não funciona mais, as demandas das pessoas, os anseios das pessoas. Veja, a gente estava falando há pouco tempo atrás sobre ansiedade, sobre propósito, e a cabeça das pessoas em si estão tomando outra direção. Então, envolver pessoas para a produção de resultado, cara, não dá mais para negligenciar. Então, a gente fala sobre o tema de cultura organizacional, por quê?
Para quem não sabe, está nos assistindo, eu trabalho com orientação comercial. Então, por que as pessoas me chamam? Por que as pessoas se interessam em conversar comigo? Porque elas querem vender mais, ter mais lucro, certo? Só que você começa lá, tudo bem, vendas é processo, começa a trabalhar no processo da empresa, etc e tal, atuar no processo, blá, 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 blá. Só que quando você vai ver, o problema na prática está na cultura. Que trava o aprendizado. Que trava aprendizado, que não desenvolve, que incentiva desvio ético. Ou seja, as pessoas falam muito aqui sempre foi assim. Que permite um comportamento inadequado aqui ou ali. Legal, então vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Eu sei que você tem cases para contar. A gente vai conhecer aqui a dica de segurança do Pellegrini e voltamos com um pouquinho mais aí da nossa experiência para o nosso telespectador. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados com o corpo no inverno. No inverno, as chances de um AVC aumentam em 20% e de infartes em 30%. O frio invade nosso corpo por nossas extremidades corporais, mãos, pés e rostos. Momento em que o cérebro manda para o coração uma ordem de vasoconstrição total de veias e artérias para evitar essa perda de calor, tendo como consequência o aumento da pressão arterial, estupindo pessoas com comorbidades e saúde desconformes. Nossa dica de segurança de hoje é sempre manter-se agasalhados, com os pés aquecidos e utilizando gorros ou chapéu na cabeça. Faça a ingestão de líquidos quentes, como sopas e chás. Evitar a alimentação ultraprocessada, facilitando o nosso sono tranquilo e quente. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com Kleber Ramalho, falando a respeito aqui da cultura empresarial e de uma série de assuntos que acontecem no dia a dia da empresa, né? E agora, no final do primeiro bloco, ele vinha para contar alguns cases que ele viveu que mostram essa deficiência da cultura empresarial. É isso, Kleber? Veja só, eu tenho uma empresa que eu auxilio, que ele promoveu um vendedor, tirou um vendedor da área operacional, promoveu esse cara para a área de venda, enxergou o potencial desse cara, esse cara está performando muito bem, muito acima da média já, configurando entre o pelotão de elite do time de vendas, através de um trabalho, mesmo trabalhando todas as deficiências, etc. e tal. E essa empresa, ela tem, por direção do gestor, dizer, olha, a flexibilidade é uma palavra boa para nós, tá? Ótimo. Então, o que quer dizer flexibilidade? Tem coisas que hora pode, hora não pode, dependendo do que está acontecendo ali. Então, não há uma regra clara. O gestor navega bem nessa flexibilidade. A minha impressão é que o time nem tanto. Tudo bem? Algum problema com isso? Nenhum. Está todo mundo feliz? Ok. Ótimo. Aí, outro dia, ele me ligou e falou, puta, precisamos conversar com esse cara, porque ele tentou passar um pedido depois do horário. E aí ele fica forçando uma situação, porque tentou por um caminho, não deu, ele tentou por outro. Isso precisa ter um basta. E aí a minha pergunta é, você está disposto a dar um basta? Porque estar disposto a dar um basta é não ser flexível. Não ser flexível quer dizer colocar regras claras para o jogo. Porque se as regras não estão claras, ele vai tentar para ver até onde ele pode ir. E nós temos que estar disposto a jogar o jogo de, ok, vamos ter que ficar continuamente nessa queda de braço, né? Nesse cabo de guerra. Vamos ter que ficar. Ou colocar regras claras. Do que nós estamos falando? De cultura?
Cultura. Mas o que eu vejo de muito interessante nisso tudo que você está falando é o seguinte: quando eu coloco regras, eu flexibilizo regras, eu dou a liberdade para a pessoa dela deduzir aquilo que eu estou pensando como líder. Ou seja, às vezes o líder permite. Por que ele não permitiria agora? Pelo humor dele? Quer dizer que então o que pode e o que não pode na sua empresa está muito mais relacionado ao teu humor, ao humor do líder. Porque ora você autoriza, ora você não autoriza. E aí o seu colaborador ele vai ficando confuso. E ele nunca pode assumir um protagonismo porque ele nunca sabe como que está o seu humor. Né? Porque se você assume um protagonismo, faz X, ele fala, não era para fazer. Mas quando ele não faz, ele fala, mas poderia ter feito. E olha que interessante que você falou. Olha que interessante. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Muito mais comum do que o telespectador pensa. Empresa ser gerida através do humor do líder. É muito comum. Beleza? Há algum problema com isso? Claro que não, porque está todo mundo aí vivendo disso. Beleza? Beleza. A questão, e a pergunta que o empresário, o gestor deve fazer é: aonde eu quero estressar o meu colaborador? Porque o estresse é esse copo aqui. E ele tem limite. Tudo bem? Então, se eu estresso o meu colaborador, ou seja, se eu faço ele gastar neurônio tentando interpretar meu humor, quando eu for cobrar, esse cara já não aguenta mais. Então, eu posso definir regras claras e estressar o meu colaborador colocando metas verdadeiramente desafiantes, estressar o meu colaborador a trabalhar a criatividade através da autonomia, ou posso gastar o estresse dele tentando fazer uma leitura do meu comportamento no dia. Sim. E aonde é que eu encho esse copo de estresse com que tipo de água? Bem da verdade é que eu vejo que alguns líderes, até talvez pela sua própria insegurança, ou por uma certa vulnerabilidade que ele sente que ele tem, ele acaba querendo o tempo todo ser protagonista. Então tudo tem que passar pelo aval dele. Como é que você pode fazer sozinho e não precisar de mim? Isso é muito nocivo, né? E às vezes, Guina, pode ser insegurança? Pode. Ou pode ser essa síndrome de protagonismo? Pode. Ou às vezes, Aguinaldo, o cara ele começou menor e ele encontrou o modo vencedor dele, a maneira dele realizar, então ele não está disposto a permitir que as pessoas encontrem outro caminho. Então ele diz, cara, já segue meu caminho que eu já sei que dá certo. Sim. Porque é realmente complicado para uma empresa, quando ela chega num determinado tamanho, o cara já tem a receitinha dele, que trouxe ele da onde ele começou até onde ele está. Então o que ele pensa? A melhor maneira é eu replicar quem eu sou. Já aprendi, né? Só que hoje, cara, não é possível. É mais o propósito, menos ordem que eu digo é menos imposição de tarefas e mais você trabalhar a autonomia das pessoas para que haja uma completude, uma complementariedade de inteligências, de soluções, de caminhos, através de regras que a cultura define. Não é mais eu definindo o que as pessoas fazem como tarefa. Sou eu, líder, definindo a cultura que essas pessoas respeitarão para colocar a totalidade do potencial deles para fora. Sim, sem dúvida. Encontrando caminhos, solucionando problemas, lidando com os desafios atuais e não com o desafio que eu tive há 10, 15 anos atrás. Então, esse também é um desafio para o líder. Agora, vamos lá, vamos dar uma orientação aqui para o nosso telespectador. Por onde começar? Se eu percebo que minha empresa está perdendo resultados, está perdendo espaço no mercado, enfim, o concorrente está ganhando meu cliente, o que eu faço? Eu olho para minha equipe e percebo que minha equipe não está conduzindo, perde vendas, perde cliente por falta de entrega. Não é só na hora da venda que a gente perde venda, né? A gente perde venda por entregar mal e, consequentemente, não vender de novo. O que eu faço? Por onde eu começo? Aguinaldo, a primeira coisa é avaliar não se você está perdendo, tá? Porque se está perdendo, tem que correr atrás do resultado negativo. O primeiro passo é avaliar o seguinte: a minha empresa performa, sim ou não? Depois,
na performance da minha empresa, eu estou aceitando uma performance mediana e aceitando que negócios fiquem na mesa? Estou deixando o negócio na mesa? Se está deixando o negócio na mesa, já significa que há um indicativo de que a cultura não é tão voltada para a performance. Depois disso, eu tenho as diretrizes estratégicas bem definidas. A tomada de decisão das pessoas são assertivas de acordo com aquilo que eu tenho de expectativa em relação a elas? Perfeito. Então, são questionamentos que, se o gestor fizer, ele vai ter uma visão clara de se ele está sendo influente ou não na cultura e que ele precisa começar a atuar nessa cultura. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalinho? A gente volta daqui a pouco, depois de conhecer o trabalho das óticas Rangel, a gente volta com um pouquinho mais aí de Kleber Ramalho e a cultura empresarial. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Kleber Ramalho, falando a respeito de cultura empresarial. E uma das coisas interessantes que nós falávamos agora nos bastidores é que muitas vezes o colaborador, ele não trabalha bem, não é porque ele não sabe trabalhar bem e nem porque ele não quer, mas é que para ele não está fazendo sentido, ele não entende exatamente o que ele tem que fazer, ninguém orientou. E é muito comum líderes dizerem assim, eu não aceito que façam isso comigo porque eu nunca fiz. Mas você nunca fez porque você tem uma visão, alguém te orientou, alguém te deu essa visão, você aprendeu com alguém ou aprendeu sozinho, que fazendo daquela forma não dá certo, mas o seu colaborador não necessariamente aprendeu. E talvez não seja da primeira vez que você fale que ele vai aprender. Como conduzir isso aí, Kleber? Essa pergunta é muito boa, Aguinaldo. Treinamento constante, cara, diálogo constante, que eu chamo nas empresas onde eu atuo de rituais, tá? Uma empresa, para que ela garanta a influência na cultura, ela precisa ter rituais de diálogos abertos. Então, a primeira coisa, trabalha a confiança, não fugir de conversas difíceis e, periodicamente, feedback constante, através desses tais rituais, reuniões e etc. e tal. Perfeito. Então, olha, o nosso tempo está acabando, mas eu vou já de antemão te convidar para voltar na próxima semana para mais uma entrevista contigo, onde eu vou te deixar contar um pouco mais do seu trabalho e aí o nosso telespectador conhecer um pouquinho mais daí para frente. Topa o desafio? Topo muito, Aguinaldo. Muito obrigado. Sou muito grato com esse bate-papo. Fico muito feliz de poder compartilhar com o teu público aquilo que a gente conversa nos cafés da vida. Perfeito. Então, semana que vem, mais uma entrevista com o Kleber Ramalho e o Café Corporativo essa semana vai ficando por aqui. E enquanto não chega a próxima semana, o próximo programa, você nos acessa pelo YouTube. Nesses 7 anos de acervo com mais de 350 programas no Café Corporativo, que é essa universidade em sua tela. Até lá. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular,
e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.